Boa noite. Essa é uma aula para as turmas de primeiros anos do Instituto Federal Campus Campina Grande. Nossa aula sobre as proteínas especiais. Esse grupo que eu chamo de proteínas especiais, na realidade é um grupo que inclui dois tipos de proteínas, as enzimas e os anticorpos. Para essa nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar as enzimas. Vamos entender o que são enzimas e o que é que elas fazem, né? Como é que elas agem. Inicialmente, pessoal, vamos ver aqui qual seria o conceito que a gente tem para enzima. O que são enzimas na realidade, né? Então a gente conceitua a enzima como sendo proteína de estrutura terciária, lembra aquela estrutura novelada, né? Da proteína, e que vão agir como catalisadores orgânicos ou biocatalisadores. E o que vem a ser um catalisador? O que significa essa palavra catalisador, né? Então a gente define como sendo catalisadores substâncias que quando a gente coloca numa reação química, né, elas vão aumentar a velocidade dessa reação química. Então qualquer tipo de substância que a gente coloca dentro de uma reação química e essa substância vai aumentar essa velocidade da reação, fazer com que essa reação ocorra mais rápida, na realidade são chamadas, portanto, de catalisadores. E o que é que uma enzima faz para aumentar, né, essa velocidade? A gente costuma dizer que, no caso das enzimas, elas são moléculas que vão diminuir o que nós chamamos de energia de ativação de uma reação química. E o que seria essa energia de ativação que eu destaquei aí em vermelho, né? Energia de ativação é como nós chamamos a energia necessária para que uma reação química ela se inicie, que ela comece. Então, a quantidade de energia que a gente deve fornecer para uma reação, para que ela se inicie, a gente chama de energia de ativação. Então, toda reação química ela precisa de uma quantidade de energia para que ela possa acontecer. Essa quantidade a gente chama de energia de ativação. Então, o que é que uma enzima faz? Ela diminui essa quantidade de energia. Então, vamos supor que se a gente precisasse de um certo tempo para produzir essa energia para que a reação química acontecesse, na presença da enzima, esse tempo passa a ser menor. Então, se o tempo passa a ser menor, isso quer dizer que aquela reação química ocorreu de forma mais rápida, né? Uma curiosidade, gente, eu defini aqui enzimas como sendo proteínas de estrutura terciária, né? A gente sabe que existe um tipo de enzima, né? Uma curiosidade, que na realidade ela não é uma proteína, e sim moléculas de RNA, um ácido ribonucleico, que é um assunto que a gente vai discutir mais na frente, quando a gente for trabalhar, no caso, a parte de ácidos nucleicos, né? E o que é que essas enzimas elas fazem? Elas são moléculas de RNA que vão catalisar algumas reações químicas. Essas enzimas, que são na realidade moléculas de RNA e não de proteínas, como acontece com a maioria das enzimas que são proteínas, né, de estrutura terciária, nós chamamos de ribozimas. Então, ribozimas é o nome que a gente dá para uma classe especial de enzimas que na realidade não são proteínas, mas sim moléculas de RNA, de ácido, portanto, ribonucleico, né? Um ponto muito importante, minha gente, no estudo das enzimas, né, é o que nós chamamos de propriedade das enzimas. As enzimas elas apresentam 5 propriedades que são importantes. A primeira propriedade dessas enzimas, né, é o que nós chamamos de especificidade de um substrato. Especificidade do substrato. Isso quer dizer que cada enzima é específica de um substrato. Eu destaquei aqui a palavra substrato em vermelho, né? E o que vem a ser substrato? Substrato é o nome que a gente dá para a substância na qual a enzima vai atuar. Então, se uma enzima está atuando sobre uma substância, ela está agindo sobre uma substância, aquela substância na qual ela atua, na qual ela age, a gente chama de substrato. Então, só para dar aqui alguns exemplos, né? Então, vamos imaginar aqui um substrato que eu estou representando aqui, né, em vermelho, por esse triângulozinho. Eu vou chamar esse substrato de lipídio. E um outro substrato que eu estou representando aqui em verde, né, em forma de um quadrado, que eu vou chamar de maltose. Então, vocês imaginem que esse triângulozinho vermelho, né, esteja representando uma molécula de lipídio, e esse quadradozinho aqui em verde, uma molécula de maltose. E aí vocês observam aqui uma enzima, né, que eu estou representando aqui a lipase, e uma outra enzima que eu estou representando aqui também pela maltase.
Observe, minha gente, que essa região aqui da enzima, ela permite o encaixe perfeito nesse substrato aqui. Da mesma forma, né, que esse encaixe da enzima aqui permite o encaixe perfeito nesse substrato. Isso quer dizer que a enzima lipase, ela apresenta uma região que é específica para o encaixe da enzima, né, do substrato, perdão, lipídio. Assim como a enzima maltase, ela tem uma região que permite o encaixe perfeito no substrato maltose. Daí a gente dizer que essa enzima é específica desse substrato e essa enzima é específica desse outro substrato. Imagine se eu colocasse uma lipase para atuar sobre maltose ou uma maltase para atuar sobre lipídio. Veja que não há um encaixe molecular perfeito, né? Daí existe uma teoria que é chamada de teoria da chave fechadura, que afirma o seguinte, que deve haver entre a enzima e o substrato um encaixe molecular perfeito. É como se uma chave, né, no caso a enzima, ela se encaixasse perfeitamente numa fechadura que é o substrato. Se uma chave se encaixa perfeitamente numa fechadura, ela consegue trabalhar, vamos dizer assim, na fechadura e aí abrir ou fechar a fechadura, né? Ela consegue trabalhar sobre aquela fechadura. Então é como se a gente comparasse a enzima a uma chave e o substrato a uma fechadura. E aí o encaixe da engrenagem da chave na engrenagem da fechadura, né? Esse encaixe molecular, vamos dizer assim, da enzima no substrato, é o que faz com que ela atue, né, especificamente naquele substrato. De tal modo que uma enzima lipase não vai se encaixar perfeitamente na maltose, é como se essa chave não encaixasse nessa fechadura, assim como a maltase não encaixa, né, sobre o lipídio. Né? Essa chave não encaixa perfeitamente naquela fechadura. Né? Daí a gente dizer que é como se uma enzima fosse uma chave e o substrato uma fechadura. Portanto, a chamada teoria da chave fechadura. Note, gente, que a enzima, né, seja ela lipase ou seja ela maltase, ela tem uma região aqui, né, que permite que ela se encaixe perfeitamente ao substrato. Essa região a gente chama de sítio ou centro ativo. Né? Então, sítio ou centro ativo é o nome que a gente dá para essa região da enzima que permite o encaixe perfeito no substrato. Então, eu posso dizer que o sítio ativo ou centro ativo da lipase permite o encaixe perfeito no substrato lipídio, assim como o centro ou sítio ativo da maltase permite o encaixe perfeito na maltose. Então, o sítio ativo é a região da enzima que permite que ela vá se encaixar perfeitamente ao substrato. Uma enzima encontrando o seu substrato para atuar, o que é que pode alterar a atividade de uma enzima, né? A atividade de uma enzima ela pode ser alterada pela concentração do substrato. De tal modo, gente, que a atividade de uma enzima é diretamente proporcional à concentração do substrato. Isso quer dizer que quanto mais substrato eu fornecer para uma enzima, vamos supor, quanto mais lipídio eu fornecer para a lipase, quanto mais maltose eu fornecer à maltase, a atividade da enzima será maior. Isso a gente pode representar num gráfico, né? Então vocês imaginem aqui, ó, à medida que a concentração do substrato vai aumentando, a atividade da enzima ela vai também aumentando, né? Até chegar aqui a um ponto que a gente chama de concentração ótima, onde a partir daqui a atividade da enzima passará a ser constante. Mas note que até atingir essa concentração ótima, a atividade da enzima foi diretamente proporcional à concentração do substrato. Em outras palavras, até atingir a concentração ótima, quanto maior foi a concentração do substrato, maior foi a atividade de uma enzima, tá certo? Uma outra propriedade muito importante, essa talvez seja uma das mais importantes propriedades de uma enzima, é a sua temperatura ideal. A gente diz que cada enzima apresenta uma faixa de temperatura em que a sua atividade é máxima. A gente representa também através de um gráfico, né? Vocês observem aqui a chamada temperatura ótima, onde a atividade da enzima é máxima, né? Então, só por curiosidade, gente, a maioria das enzimas elas apresentam uma temperatura ótima em torno de 40 graus Celsius. No nosso caso específico, gente, só por curiosidade, as nossas enzimas elas trabalham numa temperatura de 36 graus e meio, 37 graus. Por isso que a nossa temperatura interna é mantida constante entre esses valores, né? O que acontece, gente, se uma enzima ela for submetida a uma temperatura maior? Observe que a partir da temperatura ótima, a ação da temperatura ela passa a ser, no caso, inversa, né? Isso quer dizer que até um certo ponto, que a gente chama de temperatura ótima ou ponto ótimo,
A atividade enzimática é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a atividade enzimática, até um certo ponto, né? Depois que atinge esse ponto, né? Após o chamado ponto ótimo, ou concentração ótima, ou temperatura ótima, melhor dizendo, né? O que vai acontecer com a atividade da enzima? A partir desse ponto ótimo, dessa temperatura ótima, o aumento da temperatura passa a ter um efeito inverso, inibindo a atividade enzimática. E o que é que pode acontecer com uma enzima se a temperatura continuar aumentando? Ela pode sofrer um processo que a gente chama de desnaturação enzimática. Ela pode perder a sua função. E essa perda da função, gente, ela é irreversível. Uma vez a enzima sofrendo desnaturação, ela perde a sua função, ela deixa de atuar. Por que ela deixa de atuar? Por que ela perde a sua função? Observem, pessoal. A desnaturação enzimática ela faz com que aquela enzima, que tem uma estrutura terciária, ela sofra o processo de desnaturação e acabe se desenrolando. E esse desenrolar, né, essa desnaturação, ela modifica o centro ativo. E aí, modificando o centro ativo, pessoal, aquela enzima não consegue mais se encaixar perfeitamente no substrato. E não conseguindo se encaixar, esse processo ele é irreversível, ou seja, a enzima ela não vai mais conseguir atuar sobre aquele substrato. Uma aplicação prática disso, gente, no nosso dia a dia, é o que acontece com a febre no nosso corpo, né? A febre, o aumento da temperatura, que normalmente é provocado por alguma infecção viral ou bacteriana, ela aumenta a temperatura do nosso corpo e qualquer temperatura, gente, acima de 42 graus Celsius, isso já pode provocar a morte do indivíduo, né? Para vocês terem uma ideia, a 41 graus Celsius, o nosso corpo, a gente já começa a ter convulsões, a pessoa pode entrar em estado de coma ou até mesmo morrer. Uma temperatura de 42 graus Celsius já é capaz de provocar a morte do indivíduo. Dificilmente uma pessoa que teve uma febre de 42 graus, ela consegue sobreviver, né? Isso é algo extremamente raro de acontecer, né? Então, a desnaturação enzimática é um processo que é irreversível. Uma vez a enzima ela sofrendo desnaturação, ela perdendo o que a gente chama de conformação espacial, perdendo a sua estrutura espacial, né? E esse processo modifica o sítio ativo da enzima, isso faz com que a enzima perca de forma definitiva, de forma irreversível, a sua função. pH específico. Então, vamos ver primeiramente o que é pH, né? Mas antes disso, eu vou definir o que é essa propriedade, né? Ela diz que cada enzima apresenta uma faixa de pH em que sua atividade é máxima. Após o valor de pH, um aumento provoca também a desnaturação enzimática. pH é como nós chamamos o potencial hidrogeniônico de uma substância, né? Esse potencial hidrogeniônico, ele é quem diz que um determinado meio ele é ácido, se ele é neutro, ou se ele é básico ou alcalino. Observe que a acidez aumenta à medida que o valor diminui, né, abaixo de 7. E a basicidade aumenta à medida que o valor aumenta acima de 7. pH em torno de 7, ele é neutro, é o que acontece, vamos supor, com o leite, com o nosso sangue, né? Bicarbonato de sódio, água do mar, veja que o pH é levemente básico, leite de magnésio 10, amônia, né? Em torno de 12, ácido de bateria, aquela chamada solução de bateria 1, suco de limão 2, vinagre 3. Então vocês percebam que as substâncias elas apresentam um valor dentro de uma escala de pH, e é esse valor que vai nos dizer se um meio ele é ácido, se ele é básico ou se ele é neutro, né? E aí cada enzima apresenta uma faixa de pH específico. Só para ilustrar aqui para vocês, né? Observe aqui que assim como acontece com a temperatura, também existe um pH ótimo, onde a atividade da enzima ela é máxima, né? Eu coloquei aqui, gente, algumas enzimas nessa tabela, lipase, que ocorre no estômago, lipase gástrica, né? Tem a lipase do pâncreas, pancreática. Veja que no estômago entre 4 e 5, no pâncreas, né? Onde ele é produzido e vai atuar lá no intestino, pH em torno de 8. Pepsina, 1,5, 1,6. Tripsina, 7,8, 8,7. Urease, 7. Maltase, 6,1, 6,8. Amilase, 6,7, 7. Catalase, 7. Então, são o nome de algumas enzimas, só para vocês perceberem que cada enzima apresenta uma faixa de pH onde a atividade é máxima.
Claro que não há nenhuma necessidade aqui de vocês memorizarem esses valores de pH, que ocorre aqui nas enzimas, só para você ter uma ideia que cada enzima apresenta uma faixa de pH. E o que acontece quando uma enzima, vamos supor, gente, de meio ácido é colocada em meio alcalino, uma enzima de meio neutro é colocada no meio ácido, né? Ela vai sofrer também desnaturação enzimática. E mais uma vez lembrando, processo de desnaturação enzimática é um processo irreversível, né? Uma vez desnaturada, a enzima não recupera mais a sua atividade, né? Isso acontece com a mudança de pH e também com a temperatura, como a gente viu anteriormente. A última propriedade das enzimas, gente, se refere ao que nós chamamos de reversibilidade nas reações químicas. A gente diz que uma enzima que participa de uma reação química, ela não sofre desgaste, ela não é desgastada, ela não é consumida, né? De tal modo que as enzimas participam das reações químicas de forma reversível, não sendo, portanto, consumidas durante o processo. Então, durante o processo de reação química, uma enzima se mantém intacta, ela não é consumida. Isso quer dizer que ela pode participar de uma reação novamente e de forma reversível, ou seja, aquela enzima que, vamos supor, quebrou uma substância, ela pode agora ser utilizada na reconstrução dela. Uma enzima que atuou na produção de uma substância, ela pode ser utilizada agora para quebrar essa substância, já que a enzima ela atua de forma reversível. Então, quando uma enzima está associada a um substrato, né, ela vai formar aqui o chamado complexo enzima-substrato, o encaixe entre a enzima e o substrato, aquele encaixe molecular perfeito, né, tipo chave e fechadura. Depois o produto ele é quebrado, né, aquele substrato ele é quebrado, transformado em produtos, e a enzima permanece intacta. Veja que ela não sofre desgaste. A mesma enzima ela pode agora, veja que a seta dupla indica que ela pode agora voltar a reconstruir novamente o substrato. Então aquilo que a enzima quebrou, ela pode agora unir. Aquilo que ela uniu, ela pode quebrar. As enzimas ela atuam, portanto, de forma reversível, né? Então a gente diz que aquilo que uma enzima uniu, só ela pode quebrar, né? E vice-versa. E aí a gente representa essa equação de uma forma resumida, né? A enzima se encaixa no substrato, então na legenda E está representando a enzima, S está representando o substrato, ES representa a enzima-substrato, complexo enzima-substrato, né, que é o encaixe molecular entre elas, lembrando aquele encaixe da chave e fechadura, e P representa os produtos, né? E aí essa dupla seta, né, dá a ideia de que a reação pode ocorrer nesse sentido, como pode ocorrer no sentido inverso. A mesma enzima que foi usada para quebrar pode ser usada para reconstruir. Então, um exemplo disso, gente, a maltase é uma enzima, né, que se encaixa na maltose, que é o substrato, e aí se forma o complexo enzima-substrato maltase-maltose. A maltase permanece intacta, e só uma lembrança, gente, maltose é um disacarídeo formado por glicose mais glicose, ou seja, aquela maltose, que era glicose mais glicose, é quebrada pela enzima maltase e aí surgem os produtos dessa quebra. Do mesmo modo, as duas glicoses agora podem se unir através da mesma enzima maltase e novamente formar a maltose. Ou seja, a enzima que quebrou uma substância pode voltar fazendo a sua reconstrução e vice-versa. As enzimas podem ser classificadas, minha gente, em dois tipos. Existem as chamadas enzimas simples, que são aquelas que têm somente uma cadeia polipeptídica, somente uma cadeia de proteína, né? Lembrando que a grande maioria das enzimas são proteínas, né? E aí o que tem numa proteína? Uma cadeia polipeptídica, uma cadeia de aminoácidos, né? Então, se ela tiver só aminoácido, ela é uma enzima simples. Mas ela pode também ser uma enzima conjugada. Além da parte proteica, da fração proteica, que a gente chama de apoenzima, ela vai apresentar também uma fração não proteica, que é o que nós chamamos de coenzima, que se associa a ela. Então, uma enzima conjugada ela tem uma parte proteica e uma parte não proteica. Um exemplo de coenzima, né, que normalmente a gente obtém na nossa alimentação, na nossa dieta, né, e que é essencial para que a atividade da enzima aconteça, é o que nós vamos ver posteriormente com as vitaminas. Vitaminas são moléculas, né, que vão atuar como coenzimas. E aí, de certa forma, a gente já começa a adiantar o que nós vamos ver posteriormente, que uma enzima
que atua juntamente com a vitamina, né? A vitamina vai estar ativando a enzima. Ou seja, o papel de uma vitamina, portanto, é de ativar a ação de uma enzima, né? Então a gente finaliza aqui a nossa aula. Qualquer dúvida vocês podem mandar para mim, né, posteriormente.